somos aquilo que possuímos. O homem que possui dinheiro é o dinheiro. O homem que se identifica com a propriedade é a propriedade, ou a casa, ou o mobiliário. Analogamente com ideias ou com pessoas, e quando há possessividade, não há relação. Mas a maioria de nós possui porque nada mais temos se não possuirmos. Somos conchas vazias se não possuirmos, se não preenchermos a nossa vida com mobiliário, com música, com conhecimento, com isto ou com aquilo. E essa concha faz muito barulho, e a esse barulho chamamos de viver. E com isso ficamos satisfeitos. E quando há uma interrupção, um separar-se disso, então há sofrimento, porque nessa altura, subitamente, você se descobre a si mesmo tal como realmente é. Uma concha vazia, sem muito significado. Meus amigos, estamos iniciando a nossa 7ª aula do curso O Fim dos Tempos, Novos Céus, Nova Terra. Essa aula é gravada, vocês já tiveram aí a palavra dos meninos, já a prece do James também já foi, e nós então estamos iniciando a nossa 7ª aula. Essa aula eu vou tentar mostrar outros aspectos. Eu quero que vocês não tenham ansiedade, porque você viu que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre Daniel, confirmamos que nós realmente estamos no milênio onde vai ocorrer a transformação da humanidade, que vai ocorrer a transição, que a Terra começa a passar de mundo de expiação de prova para de regeneração. Ou seja, nós já mostramos que a semeadura foi realizada e que a transição já ocorreu. Nós então agora iniciamos a fase de destruição, não sabemos quando é o apogeu, mas agora nós já temos uma ideia, que eu expliquei isso na 6ª aula, e sabemos também que o processo do apogeu, no sentido de quando ocorre ou quando ocorrerá, nós não temos ainda uma visão clara, vai depender de alguns sinais que nós discutimos. Muito bem. Sendo assim, as outras fases, que é a fase de reconstrução e a fase de consolidação, é mais à frente. Nós precisamos mais ou menos definir em relação à nossa vida para que a gente tenha uma ideia de onde nós nos situamos nos quadrantes que nós falamos aqui. Hoje eu vou fazer uma pequena recordação e vou mostrar esse aspecto em relação à segunda lei do universo vista sob o seu aspecto dinâmico. Então nós vimos a primeira lei no aspecto orgânico e vimos as derivações dessa lei no aspecto orgânico, que gerou lá para nós os ciclos e gerou também a visão que o universo todo é um conjunto só. Hoje nós vamos abordar segundo o princípio da lei no seu aspecto dinâmico e nós vamos ver quais as consequências desse processo. Para que a gente diminua a ansiedade, a gente tem que lembrar que nós estamos dando as ferramentas, porque quando a gente tiver todas as ferramentas de análise, nós podemos então adentrar as profecias, as principais profecias, comparando dessa maneira que eu estou fazendo, o passado e o presente, para que a gente possa ter a ideia exata do que vai ocorrer e de que forma vai ocorrer, chegando o mais próximo possível à verdade. Então vamos ver aqui algumas coisas importantes de recordação para que a gente possa entrar no tema de hoje. Vamos lá. Lembrando, né, pessoal, nosso congresso, a charopada, né, que é nossos convites dos nossos amigos, né, o trabalho lá do nosso amigo Toninho, lá em Anápolis, né, que vai realizar o 13º Congresso Nacional Jean Batista Rustem, ou seja, o 13º, olha que bacana, nos dias 2 e 3 de junho, e nós vamos ter como tema a reencarnação, e todos os oradores, Julinho, Jorge, Maurício, Felipe Salomão, vamos falar sobre reencarnação e os aspectos, vários aspectos em relação a isso. Então, está aqui em Anápolis, é só entrar no site, é só entrar, pegar as informações, aqui está todas as entidades que nós participamos juntos e o nosso congresso está próximo, tá ok? Nosso congresso também, o 22º Congresso Nacional Pietro Baldi, olha, já estamos no 22º, hein? Que maravilha! Em Belo Horizonte, com a turma lá
do Gilcinho, e está aqui, Solução Última do Problema do Ser, livro Deus e o Universo. Então vamos todos nós estarmos lá, e vai ter transmissão também da TV IBS. Próximo. Muito bem. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que está na nossa cabeça, o universo é um sistema orgânico. Aquilo que eu falei lá na quinta aula, a respiração do universo e a respiração do átomo. Todos nós estamos interligados. Aquela imagem que nós usamos para mostrar a interligação dos mundos, mostrar a interligação dos universos, mostrar a interligação dos sistemas, mostrar as interligações das galáxias, quer dizer, tudo está interligado. E aquilo que o Baldi fala tão bem, respirando todos a mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais. Físicos, dinâmicos e espirituais. Logicamente que os mundos, que já são mundos fluídicos, ou mundos etéricos, ou mundos energéticos, o físico vai ser dinâmico, ou seja, não vai ter o físico propriamente dito. Mas toda a respiração se dá nesse eixo, físico, dinâmico ou espiritual. Então nós já sabemos disso e vimos qual é a consequência. Os grandes ciclos, os megaciclos estão todos interligados dentro do sistema do universo. Próximo. E nós vimos então que esse processo todo se dá numa espiral. Essa figura aqui nos acompanha desde o curso lá de transformação, né? Nós vimos que tudo é uma espiral. A vida no seu aspecto dinâmico é uma espiral. A vida no seu aspecto estrutural é uma espiral. A vida no seu sentido de interligação é uma espiral. Então tudo é uma espiral. Nossa aura é uma espiral. Os nossos chakras são espirais. A nossa mente é uma espiral. Tudo são núcleos de emissão de vibrações. Muito bem. E nós vimos que os fenômenos podem ser classificados em ciclos locais, nacionais, humanos e universais. Aqui ficou um pouquinho ruim, mas universais. Esses ciclos estão aqui, tirado do livro Ascese Mística, que o Baldi fala o mundo de ascensão interior na formação das doures, dos pensamentos interligados, mas que nós estamos aproveitando para mostrar que o universo inteiro está interligado em sistemas de ciclos e que os profetas e as profecias nada mais falam, nada mais dizem sobre os ciclos e sobre os períodos de ciclo, como nós vimos lá em Daniel. Muito bem, então aqui estão os diferentes ciclos, os ciclos locais, os ciclos nacionais, os ciclos humanos e universais. Próximo, e aqui está uma representação disso. É isso aqui que eu gostaria que vocês ligassem. Desde a nossa pergunta lá da Imaculada, lembra da pergunta da Imaculada? Quer dizer, tudo está interligado, Olha os ciclos aqui, é o mesmo ciclo, variando em tamanho. Aqui logicamente que eu não fiz uma variação de tamanho, mas para que vocês entendam, o universo inteiro está funcionando assim, Foi aquela imagem que eu dei sobre o avião, lembra da imagem do avião? Então é exatamente isso aqui, Todos os ciclos interligados, funcionando ao mesmo tempo e tudo dentro de um campo de sintonia, como se fosse uma grande sinfonia universal. Então, é isso aqui que está ocorrendo. Ora, então se eu estou trabalhando os ciclos universais, logicamente que está tudo interligado. Tem a conjugação mínima, que eu já mostrei aqui várias vezes, Sírius, Capela, Terra, o planetão e o planeta para onde vai vir as pessoas do Regeneração para cá, e ao mesmo tempo as conjugações máximas, do qual está envolvida não só o universo, mas sistemas de universo. Ou seja, todos esses campos estão interligados. Próximo. Eu não achei uma figura do ciclo, mas eu encontrei esse aqui, É um quadrado, mas é um ciclo. Então é um ciclo dentro de outro ciclo, dentro de outro ciclo, dentro de outro ciclo, dentro de outro, no ciclo global. Então volta à imagem passada, por favor. Essas imagens aqui podem ser vistas assim, porque tudo obedece à mesma lei. O universo ele está construído em cima de esquemas únicos, que vai mudando apenas a oitava, vai mudando apenas o seu campo de manifestação. Tudo bem? Então vamos guardar essa imagem aqui, Olha, Imaculado, eu fiz essa imagem aqui para você, porque fiquei preocupado de você não entender. Olha lá o ciclozinho lá, está dentro de um ciclo imenso. Logicamente que aqui não foi possível colocar espiral, mas eu coloquei um quadrado
que serve também, porque foi a imagem que eu achei. Tudo bem? Próximo. E aqui já está aquilo que nós já falamos, eu apresentando agora da maneira dinâmica, que eu estava apresentando aquela imagem parada, mas agora estamos apresentando aqui de uma maneira dinâmica. Então eu tenho os ciclos de gerações ou ciclos locais, nesse caso aqui, geração dos apóstolos e discípulos, que vai de Simeão e Ana até João Batista, não, até João Evangelista, eu coloquei aqui errado. Depois nós temos os fins dos tempos nacionais, povos e nações, Antigo Egito e os sacerdotes, que eu até contei essa história aqui para vocês, quando todos voltaram para o sistema de capela. E nós temos os fins dos tempos universais, ou da humanidade, ok? E aquela mensagem que nós vimos lá na Revista Espírita de outubro de 66. Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um momento universal que se opera no sentido do progresso moral. E vai ser a lei que nós vamos estudar. Nós estudamos a lei no sentido orgânico, vamos estudar hoje a lei no sentido dinâmico e vamos chegar então na lei no sentido moral. Porque aí nós vamos ver que todo fenômeno se desenvolve para mudança moral. Por isso que tem a separação das ovelhas e das cabras, porque o processo é moral. Muito bem. Vimos que agora a gente tem uma fórmula derivada dos 7 dias da criação. Essa forma pode vir de diferentes aspectos matemáticos. Aqui está um delas, que vai representar um ciclo profético. Então, são os diferentes ciclos proféticos. E aprofundamos um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Próximo. E vimos que esse ciclo profético está resumido aqui, né? Principalmente nessa fórmula, nos 2.300 anos de Daniel, que também está no Apocalipse, e isso aqui também, que também está no Apocalipse, que nós mostramos. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa fórmula mata a charada da maioria das profecias em relação ao tempo. Então nós temos uma chave do Mário, o engenheiro Cornelius, né? Coeli, que nos deu essa chave e é maravilhosa. E vocês viram na aula 6ª que eu mostrei a mensagem de Emmanuel sobre o livro. Muito bem, próxima. Vimos então como é que se dá a espiral, nomeamos os quadrantes, né? Discutimos isso também na aula 6ª. Então nós vimos lá que inicia por um período de semente, vem um período de implantação, uma época difícil, porque é descendente e negativo. Depois vem um período de desenvolvimento e ao mesmo tempo um período de destruição. É aquilo que Kardec fala, as 2 gerações, né? Nós falamos na aula 6ª. Depois disso aqui vem um período de estabilização e aí chega o período de apogeu e depois chega o período de inserções, materializações e conclusões. Em relação ao final dos tempos, próximo, nós vimos aqui, isso aqui nós já discutimos demais, né? Que começa lá na semente, nós já vimos que isso já foi feito. O período de transição já está no seu auge, que aconteceu no século XX, está aqui, iniciou o período de separação, estamos na destruição, vimos algo sobre isso aqui, né? Eu estou fazendo segredo, porque nós vamos ter de estudar muito isso aqui ainda, aguenta, que nós vamos acabar de estudar. Um período de reconstrução e depois a nova civilização do 3º milênio e virá as novas sementes no mundo de regeneração. Próximo. E aí, aquilo que nós discutimos na aula 6ª. Você viu que a aula 6ª nossa foi baseada nisso, quer dizer, uma discussão para mostrar que nós estamos no milênio. Pelo menos no milênio a gente tem certeza. E aqui eu coloquei mais uma, né? O milênio, e nós já definimos fase, porque olha bem, lembra que nós tínhamos que estudar lá, tudo nos diz que estamos na plenitude dos tempos. E olha aqui que o Balde diz, lá em Fragmentos de Pensamento e Paixão, e nós vimos que Kardec diz, os Espíritos disseram, que Emmanuel disseram, em relação ao final dos tempos na 6ª aula. Mas olha aqui que o Balde fala, já não é mais o momento de dizer, o tempo virá, mas sim de afirmar, o tempo chegou. Ou seja, nós estamos afirmando. Ou seja, o 3º milênio é o milênio onde vai se dar a transformação. É uma afirmação. Isso aqui, a 6ª aula, mata a charada, pelo menos em nível de sabermos que nós estamos no 3º milênio, o 3º milênio é onde vai se dar. Vimos que a fase de semeadura a partir do Cristo, certo? Terminando aí com o trabalho de Kardec, de Chico, de Rustem, de Ubaldi, de todos os missionários que vieram ao mundo nesses séculos. Já foi feito. Avisos também já foram dados. O período de transição já foi realizado.
Ele marca o século XX, como nós vimos Emmanuel falando, que separa o joio do trigo e começa a separação dos bodes da ovelha. Lembra? Mundo espiritual e mundo encarnado. Agora vamos iniciar o período de destruição, que já estamos vivendo, mas vai chegar no apogeu, que é o grande momento, que o apogeu define a transição. Depois vem o período de reconstrução e o período de consolidação. Mas é no terceiro milênio, o tempo chegou e pronto, é uma afirmação. O tempo chegou. Chegou a hora da grande ressurreição espiritual do mundo. Porque nós vimos lá em Oséias, vimos lá em Ubalde e vimos várias citações dos Espíritos na aula passada. Muito bem. Então agora, nós vamos estudar a lei no seu aspecto dinâmico. O que é a lei no seu aspecto dinâmico? No seu aspecto estrutural e no seu aspecto estrutural orgânico, nós vimos que essa lei gera para a gente uma série de conceitos. Primeiro, não dá para definir data. Segundo, data e hora não dá para definir. Os ciclos é o que dá para definir. E ao mesmo tempo vimos que está tudo interligado. E no aspecto dinâmico? O que é a lei do qual nós estamos vendo para que a gente possa olhar de cima no seu aspecto dinâmico? É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos lá. Então, Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, em seu aspecto dinâmico, a unidade toda é considerada naquilo que verdadeiramente é, um eterno devenir. O universo é um movimento contínuo. Movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo a atingir. Então, lembra quando nós já estudamos aqui em ondas de transformação, nós falamos que tudo é movimento, inclusive o nosso movimento íntimo. Estudamos os sonhos como movimento do espírito. E agora nós estamos vendo que o universo todo está em movimento porque tem um ponto a chegar. E esse ponto a chegar é o retorno ao sistema, passando por diferentes fases. Se o universo tem como lei um devenir, você entendeu porque que os mundos vão trocando de campos? Ele começa como primitivo, vai para o mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino, mundo celestial, sistema. Mas isso numa variedade infinita de possibilidades. Quando fala mundo de expiação e prova, todo mundo pensa que é igual à Terra. Tanto é verdade que tem livro que fala lá de capela, comparando capela e terra do mesmo jeito, como se fosse a mesma vida. Não! É a vida totalmente diferente. A Terra tem uma vida muito mais densa. E amanhã, quando nós formos para o planetão, não sei, né? Nós não, mas quem sabe, alguns de vocês não vão, né? Quando chegar ida para o planetão, você vai ver que a vida lá vai ser muito mais densa do que aqui. Então, logicamente que lá vai ser um mundo de expiação e prova, muito mais expiação e prova do que aqui, porque nós estamos caindo, nós estamos densificando. Né? Então, isso é importantíssimo a gente colocar na mente. Então, a diversidade, aquilo que eu já estou falando o tempo todo, a abundância e a diversidade é a base de um universo que tem como princípio máximo o amor e a liberdade. Por isso que a diversidade e a abundância são os aspectos mais notórios de todo o universo. Certinho? Então vamos lá. Esse aqui eu tirei de um site, que eu achei muito bacana. Eu também estou querendo muito aqui no Ibis a gente divulgar as coisas boas que a gente encontra. Então eu tirei lá dos amigos lá do Consolador, porque eles fizeram uma síntese muito bem feitinha. E eu gostaria de ver. Só que eu gostaria que vocês vissem isso aqui com diversidade. Ou seja, cada mundo desse tem milhões de mundos de graus diferentes. Então eu vou falar, mundo de expiação e prova, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dá. Mundo de, certo? Ou seja, variações de oitavas. E essas oitavas representam densidades e representam mais materialidades ou menos materialidade. Ok? Muito bem. Então vamos lá. O resumo dos nossos irmãos feito dentro da obra de Kardec. Mundos primitivos. Nos mundos primitivos, destinados à primeira encarnação da alma humana, a vida torna material. A vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase. Então nós já estivemos nessa fase. Olha lá, volta no slide passado. Um eterno devenir. O movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo. Vamos, volta? Então a Terra já foi mundo primitivo. A Terra já passou por essa fase. Então já houve um apocalipse. Já houve um processo de transformação.
no nosso planeta. A gente pensa que é só agora. Não, já houve. E vai haver outros. Logicamente que quanto mais atrasado, quanto mais primitivo, mais doloroso o processo. Por isso existiu as grandes extinções, aquilo que nós já estudamos um pouco. Quer dizer, isso são os períodos de transição, o devenir, o ponto a chegar, o ponto futuro. E todo o universo faz um canto só onde retorna para Deus. A parábola do filho pródigo. Nós estamos retornando ao campo do sistema, onde a matéria se desfaz e tudo se transforma em espírito. Muito bem. Mundo de expiação e prova. Nesses mundos, o mal predomina, não tem a menor dúvida. Agora, esse mal predominar aqui vai depender de mundo em mundo. Em nós, o mal predomina no sentido de crueldade imensa. Pode ser que em outros mundos o mal não seja assim. Tem uma mensagem de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espírito, que nós já exploramos aqui, vamos explorar várias coisas dela, que você vai ver, ele fala sobre isso, a diversidade. Então, é bom a gente entender isso, para a gente não confundir as coisas, principalmente em relação a Sírios, Capela e Terra. É a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, aqui nós estamos aqui, já vivemos um ciclo de mudança. A semeadura já veio, logicamente que ela continua, já veio o período de transição, logicamente que ele vai se completar, e agora estamos em pleno período de destruição, não chegamos no apogeu. Mundo de regeneração, são os mundos em que as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousam das fadigas e da luta. É um mundo intermediário. É um mundo intermediário. Um mundo onde a gente respira no processo evolutivo, né? É um mundo em que a gente toma ar para poder avançar para os campos celestes. Então é um mundo intermediário. Eu costumo dizer que é um mundo onde os espíritos ensinam. E nós vamos ver isso com detalhe, que eu vou fazer uma aula só voltada para isso. O mundo de expiação e prova é onde o homem domina. O mundo de regeneração é onde os espíritos ensinam. E o mundo dos felizes é onde o mestre, o Cristo de cada planeta, ensina os seus filhos. Certinho? Nós vamos ver essa diferença. Mundos ditosos ou felizes são os planetas onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. É a nossa terra lá no futuro. E mundos celestes ou divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos aí vivem, já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Ok? Não significa que a Terra vai fazer todo esse processo aqui, não. Porque a Terra pode deixar de existir depois do planeta de regeneração, por exemplo, e todas as almas serem localizadas em outros planetas. Lembra disso? Tem até uma mensagem lá, vê lá a grande síntese, que a sua voz fala o seguinte: já vejo a Terra no futuro toda vazia. Quer dizer, já passou o período da Terra como matéria, mas ela ainda está sustentando vários princípios do universo. Então não pense que todo mundo vai fazer toda a evolução. Não, eu tenho escola primária que é primária a vida toda. E tem escola primária que muitas vezes se tornou universidade, não é assim? Quantos colégios tem aí que começou como um colégio não é nem mais primário, né? Eu estou falando coisa antiga. Começou lá no ensino fundamental. Do ensino fundamental ele foi até chegar na universidade. Nós temos vários colégios no Brasil que foi assim. E tem aqueles que permanecem no ensino fundamental a vida toda. Então nós temos mundos que podem evoluir, mas evoluir no sentido de gerar humanidades para outros mundos, né? Como se fossem mundos de transição. Então não vamos confundir. Não significa muitas vezes a humanidade que vai chegar a mundos felizes, mundos divinos, mas não significa que o mesmo planeta Terra vai cumprir todas as etapas. Isso aí é uma diferença que a gente tem que pôr na cabecinha aqui. Porque o negócio nosso é o seguinte: nosso negócio é generalizar. A gente pega um conceito e generaliza. Não vamos generalizar, calma, não é nada absoluto. Vamos para o campo relativo e vamos entender as coisas na diversidade. Beleza? Então aqui está definido, né? Agora, mundos celestes ou divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos aí vivem e já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Pessoal, olha que bom. Você viu que tudo que eu li aqui, oferecido pelos nossos irmãos lá do site Consolador, com a síntese de Kardec,
Está tudo baseado no bem e no mal e tudo está baseado no campo moral? Então você vê que todo o processo de transformação, ele tem por base o campo moral. É o campo interior. É isso que a gente tem de colocar na cabeça. Todo mundo morre de medo das dores. Lógico que a gente vai ter medo mesmo das dores, das situações, da destruição, dos processos. A gente fica inquieto. Mas, gente, é o mundo interior. Se a gente deixar a vida gerar pelo mundo interior, nós vamos ver igualzinho nós vimos aos cristãos do primeiro tempo. Entregava os corpos lá para os leões, entregava lá no círculo, não estava nem aí, meu irmão. O problema é voltar para o plano espiritual em condições superiores, para poder adentrar o reino do Cristo. Então é isso que acontece, nós temos de vigiar o nosso mundo interior. Tudo aqui, é baseado nisso, você viu? Bem e mal, todo o processo é moral. Todo o processo é de transformação moral, que vai ser a terceira lei que nós vamos estudar. Mas todo o processo se dá na transformação moral. E isso nós temos de colocar bem na nossa mente, isso nós temos de colocar bem nos nossos sentidos. Nós precisamos mudar o nosso mundo interior. É aí que está a base de todo o processo. Muito bem, vamos lá. E aqui, olha aqui que Santo Agostinho, a mensagem que eu falei para vocês aqui, Nós vamos usar muito essa mensagem. Essa mensagem eu acho espetacular. Santo Agostinho aqui deu um show. Então olha aqui que ele fala. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. A percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Voltamos lá para o slide do balde. Vamos lá? Em seu aspecto dinâmico, a unidade do todo é considerada naquilo que verdadeiramente é, um eterno devenir. Movimento significa trajetória. Trajetória significa o objetivo a atingir. Vamos lá? A percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. À medida que eles próprios. Então, não é o planeta que evolui, são os seres desse planeta a partir do campo moral e do campo interior que se transformam. Então nós fizemos uma escada aqui, né? A Terra, desde o momento que o Cristo, os engenheiros siderais receberam todo o material que vai dar origem dela, em torno de 4,5 bilhões de anos atrás, e os degraus que a Terra está percorrendo e pode percorrer. Logicamente que eu mostrei a Terra aqui chegando até nos mundos felizes, mas pode ser que ela não faça essa trajetória ou possa, como o Santo Agostinho falou. Entendido então? Então nós estamos aqui, saímos dessa fase, estamos na fase expiação e prova, e vamos aqui para o mundo de regeneração. Quem não conseguir subir a escada, for muito gordinho e tal, vai descer, ok? Vai ter outra experiência no mundo de expiação e prova mais denso, ok, gente? Então lembra lá, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, isso deve ser espetacular, né? Você vê a Terra formada desde o seu início, e olha bem, é importante que não depende, aquilo que nós já estudamos lá com o balde, não depende do homem, porque a história é regida por Deus, e nós já vimos isso aqui, a história é regida pela força da lei, a lei que vai escolher em cada momento os seus representantes. Eu quero um representante que construa, eu quero um representante que destrua, eu quero um representante que faça a fase de transição, e vai escolhendo entre os homens esses representantes conforme as tendências humanas, mas sempre no sentido progressivo. Então, apesar de todo atraso da Terra, nós vamos olhar que a Terra, dentro do processo evolutivo que o balde explica, 3 subidas e 2 descidas, a Terra foi realizando, através do tempo, um progresso sempre crescente. A soma é sempre um progresso crescente. E como diz Santo Agostinho, a percorrer uma escala incessante, progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Certinho? Muito bem. Aqui então nós pegamos uma imagem do universo, pegamos isso aqui para mostrar a trajetória, né? Que é sempre uma trajetória, então essa imagem aqui eu peguei para mostrar a trajetória e mostrar que os mundos, aquilo que nós já conhecemos, né?
mundos primitivos, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino. Você viu que aqui não deu para aparecer novamente, que são os mundos celestes que eu coloquei aqui. Aqui eu quero que veja também os diferentes tipos de mundo, os mundos materiais, os mundos fluídicos densos, os mundos fluídicos sutis, os mundos conscienciais e o universo sistêmico, para onde todo mundo volta. Então, os diferentes mundos aqui e os mundos, né, de diferentes fases, isso aqui é apenas um processo transitório. Hoje em dia acha-se, né, que nós temos em torno de 200 bilhões de galáxias no nosso universo. E cada universo e cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E acha-se que os universos paralelos chegariam entre 10 elevado a 500. Então olha bem o que nós estamos mexendo. Não é uma proporção infinita, mas é uma proporção incomensurável. Certinho? Então você imagina a diversidade disso, gente. Você imagina o que significa a diversidade desse processo. Próximo. Bom, essa passagem aqui nós já vimos desde os primeiros momentos dos nossos cursos. Eu estou repetindo porque ela é significativa para a gente. Dentro dessa diversidade, volta lá no slide para nós, por favor. Dentro dessa diversidade e dessa trajetória, tá ok? Nós temos assim no espaço incomensurável, mundos berços. Olha, viu aqui, ó, aquilo que eu falei lá do colégio? Mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões. Ou seja, eu posso ter um mundo que vai evoluir, mas ele não vai evoluir, vai cumprir uma certa função no universo. E outros que vão evoluir desde o mundo primitivo até chegar no mundo superiores. Mas é a humanidade que importa. Tá? Então, olha bem, a Terra, como eu já mostrei isso aqui eu estou falando há tanto tempo, essa citação de Emmanuel, eu já falei tantas vezes, é o mundo prisão. Se é o mundo prisão, para quem é que vem para cá? Só exilado. A gente tem uma mania de dizer assim, os exilados de capela, mas na minha opinião, a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha que já existia na Terra, conforme diz Emmanuel, quando os capelinos chegaram, e nós vamos reforçar essa visão, também são exilados. A evolução de 4,5 bilhões não tem capacidade para gerar o homem terreno. O homem terreno está na figura do humanoide, ou seja, está na figura da formação do homem vagarosa, porque só para gerar o princípio de vida, o protoplasma, levou de 1 bilhão a 2 bilhões de anos. Então, logicamente que os corpos que foram gerados no processo de transição evolutiva, lembra que o homem não desceu da árvore, como explica a teoria da evolução de Darwin, né? Quer dizer, não é um contínuo, quer dizer, vamos pegar o macaco, vai ter o macaco o macaco no sentido menor e o macaco no sentido maior. Aí ele encarna no menor princípio de homem e vai até no princípio maior do homem. Ou seja, não existe um contínuo, mas assim o final de uma etapa e a encarnação em outra etapa. Ou seja, o homem não desceu da árvore, não é o macaco que se transforma no humanoide. É o homem que passou da forma do macaco para a forma humanoide, mas dos estágios superiores e inferiores de cada ciclo. Entendeu isso? Isso é importantíssimo entender. Emmanuel explica isso no livro Caminho da Luz. E eu já falei nos cursos passados sobre isso. Muito bem. Se o processo é assim, ele se dá em 2 mundos. Mundo espiritual, mundo físico. Mundo espiritual, mundo físico. Por isso que o Hussein vai dizer para a gente que quando você recebe o livre-arbítrio, você pode continuar no mundo espiritual, que ele chama lá de mundo Zaldok, mas que só com a queda que você vai para o mundo de expiação e prova. Mas isso a gente também vai ver alguns detalhes na frente. Então, a Terra é o mundo prisão. Para cá só vem exilados. Só exilados que vêm para cá. Então, logicamente, que nós já temos uma história dos exilados. Sírios, Capela, Terra. Nós já temos essa história. O que nós precisamos, quem sabe, no futuro, saber também o que a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha, né? Nós estamos falando aí da raça vermelha, para que, de onde vieram também, ou de quais regiões vieram.
Tá claro? Mas na Terra está desenvolvendo um humanoide que está em crescimento, em desenvolvimento e que paulatinamente deve aflorar nas diferentes dimensões da vida. Muito bem. Então, para que a gente não tenha dúvida, aqui no livro Emmanuel, de Emmanuel, eu coloquei até o capítulo, o nome, o título, certo? Para servir de base para todo mundo achar, para não ter dificuldade de página. E olha bem o que Emmanuel diz. Isso aqui vai ser basilar para o nosso trabalho. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no limitado da vida, região de amargura, da provação e do exílio. Volta lá no slide anterior. E assim no espaço incomensurável, mundo dos berços, mundo experiência, mundo universidade, mundo templo, mundo oficina, mundo reformatório, mundo hospitais e mundo prisão. Gente, eu já falei demais nisso aqui, porque esse slide eu falei demais. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no limitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio. Então a Terra é uma região de exílio. E a gente está na Terra, tem gente que fala assim, mas eu não sou feliz. Criatura humana, você está vivendo um mundo de amargura, de provação, de exílio. Você é um rebelde dos rebeldes, do rebelde, do rebelde. Você é um rebelde incansável, que aqui na Terra está encontrando com os resultados de sua trajetória, das suas escolhas de livre-arbítrio. Não é castigo de Deus. Você gerou um determinismo a partir da revolta. Lembra quando nós vamos até recordar aqui os aspectos dos defeitos primordiais? Nós descemos na revolta, nós somos filhos de Caim, por isso que Jesus disse, vós sois filhos do demônio, ou seja, adversários de Deus, acusador íntimo. Então esse demônio aprofundou e vive na revolta. Você pode olhar que a revolta é a nossa marca, a busca do poder, a busca, a revolta e a dor são as marcas da nossa vida. Porque o nosso livre-arbítrio não é um livre-arbítrio apenas local, é um livre-arbítrio universal. Nós vamos ver aqui, eu vou fazer questão de explicar que não houve a queda apenas a queda de um mundo para outro mundo, a queda reencarnatória, a queda psicológica, a primeira queda que o Balde explica, que é a contração da consciência, a queda de Rustem, que é a queda do plano espiritual, mas também houve a queda de um universo para outro, houve a queda de um sistema de galáxia para outro. Nós vamos mostrar isso aqui. Existe queda em todos os sentidos, porque o universo é construído num sentido único. Se existe uma queda, isso é uma lei, que vai estar em todos os processos. É aquilo que o Balde pergunta, eu não entendo como é que as pessoas podem aceitar a reencarnação e não aceitar a teoria da queda. A reencarnação é uma queda. Não tem a menor dúvida que você sai do mundo espiritual, contrai, a ponto de você virar uma semente. A semente que vai ser germinada com o esperma e com o óvulo do seu pai. E a partir daí você se desenvolve, esquece tudo. E vai abrir uma nova consciência, uma nova experiência. Isso é uma queda, contração de consciência. Ora, isso é uma lei. Se ela existe na lei da reencarnação, existe na lei psicológica, que você pode olhar que a gente tem momentos de altos e baixos. Se existe na lei da queda do plano espiritual, a queda do homem, que está até no livro dos Espíritos, que é o que Rustem explica. Se existe dentro de uma queda imensa, que é a queda da consciência, que o Balde explica, que é chamada de primeira queda, então logicamente que vai existir as diferentes quedas de um universo para outro, de uma constelação para outra, de uma galáxia para outra e de um mundo para outro. É uma lei. E essa lei vai desde do princípio menor até o maior. Volta lá naquele quadro que nós demos no início da aula, aquele que eu trouxe para a Imaculada lá. Olha lá. Volta. Aí, não, vai, pode ir para frente. Mais, o quadrado. Ô filho, para frente. É um quadrado, aí. Então, olha lá, se eu tenho a queda psicológica, isso é uma lei. O universo funciona com leis e estruturas únicas. Então, eu tenho uma lei aqui, que vai uma lei maior, uma lei maior, uma lei maior, uma lei maior, uma lei maior. Então, se eu tenho a queda, que é a primeira queda, que o Balde explica, eu tenho a segunda queda, que Rustem explica, e também está no livro dos Espíritos, eu tenho a queda no sentido da reencarnação, eu tenho a queda psicológica, mas eu vou ter a queda de um universo para outro, aquela alma que o universo inteiro evolui e ele fica renitente,
Que a trajetória nós fazemos da maneira que a gente quiser. De uma galáxia para outra, e nosso caso foi de uma galáxia para outra. Olha aqui, o nosso sistema solar foi criado em torno de 5 bilhões de anos atrás. E alguns estudiosos dizem que a nossa galáxia foi criada por em torno de 5,6 a 6 bilhões de anos atrás. A galáxia, 5 a 6 bilhões. O nosso sistema solar, 5 bilhões. A nossa Terra, 4,5 bilhões. O universo, segundo a contagem da ciência, o universo que a gente pode ver, tem 3,7 a 14 bilhões de anos. Olha, então nós temos mais 6 bilhões de anos, 7 bilhões de anos, até mais, antes de chegar na nossa galáxia. Você entendeu que houve uma queda de galáxia? Entendeu que pode ter havido uma queda de um universo para outro? O universo paralelo? Porque nós somos ruins. E nós somos altamente revoltados. Por isso que nós estamos num mundo de extrema dor, para encontrar conosco mesmo a dor que nós geramos através do tempo, porque é uma onda eletromagnética que nós criamos por nossos atos, com os nossos pensamentos, ela não vai ser destruída. E ela está em nós, está na nossa aura. Não temos consciência, porque nós já fizemos tanta coisa ruim que nós não temos consciência. Volta lá para o slide para que a gente possa terminar. Pode ir? A amargura da provação e desvio, constituindo, porém, uma praga de sombras varrida muitas vezes pelo cataclismos e infortúnios e da destruição. É isso que a gente vê na nossa terra. Deve representar para todos quanto habitam uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado. Olha aqui que o seu Emmanuel está dizendo, onde se regenera o espírito culpado. Por isso que a culpa, o espectro da culpa que nós discutimos tanto em onda de transformação, está dentro da nossa alma, não tem como tirar. Ele só veste novas roupas, mas está dentro da nossa alma. Porque nós temos consciência, porque a lei de Deus está escrita dentro de nós, e nós sabemos o que nós já fizemos. Nós não temos lembrança dos fatos, mas temos a lembrança das ações que estão dentro da nossa alma. E habita uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. Então isso que nós temos de colocar na nossa cabeça. A nossa cabeça, isso tem que ficar bem vivo, bem marcado, bem definido. A terra é um mundo prisão de exílio. Por isso que tem tanta amargura, por isso que tem tanta dor, por isso que tem tantos problemas físicos, dinâmicos e espirituais. Porque nós estamos encontrando com o resultado de uma trajetória imensa, que iniciou lá na contração da consciência em relação ao sistema e caminhou 13,7 bilhões de anos. E nesses 13,7 bilhões de anos nós estamos caindo de um plano para outro, de um plano para outro, plano para outro. E hoje nós estamos aqui na Terra na eminência de ir para outro plano. Na eminência de ir para outro plano. Então, meus amigos, você imagina qual um atraso, e por isso que a gente vê tanta dor na Terra. E a gente fala, mas a gente nem vê Deus, porque tanta dor. É a dor que nós mesmos semeamos. Lembra aquilo que nós sempre falamos, o amor é só amor e liberdade, o universo é só amor e liberdade. Quem faz o determinismo são as nossas trajetórias, e hoje nós estamos no determinismo daquilo que nós provocamos para nós mesmos. Não é Deus que castiga, Deus é misericordioso. Imagina um mundo desse que é de prisão e de prova, olha a beleza que é esse mundo. Olha a beleza que é esse mundo. Em tudo convidando a gente para a harmonia, em tudo convidando a gente para mudar a visão egóica para a visão sistêmica. Mas, infelizmente, nós estamos presos aqui. Então, na próxima aula, que nós também vamos gravar, nós vamos mostrar como se dá o exílio. E vamos começar lá de Sírios, para a gente poder entender como se dá o exílio, por que ele se dá. E a partir daí entender o que pode acontecer conosco em relação ao exílio para um próximo mundo aí que deve estar vindo, ok? Então, pessoal, as dificuldades de entendimento, os comentários e as perguntas mandam, porque quando eu chegar de viagem,
Eu vou pegar todas essas perguntas e nós vamos fazer um dia de salada geral. Lembra aqueles dias que nós já fizemos em sonhos? Nós já fizemos isso aí nos outros cursos? Então, logo que eu chegar, eu vou pegar todas as perguntas que eu encontrar lá no meu e-mail, no e-mail do IBS, e a partir daí nós vamos fazer um estudo dessas perguntas, dos comentários, para que todos, então, tenham condições de fazer a pergunta e ter a resposta. Ok? Como serão 4 aulas gravadas, vai dar um bom tempo. Tá falado? Então agora vocês vão ficar aí com um videozinho do nosso final, né, que é sempre um vídeo de colaboração que a gente pega na internet, as pessoas mandam para nós. Não esqueça de mandar o que você achar interessante, a fim da gente divulgar e dar também espaço para o trabalho dos outros. Então, até a próxima semana, quando nós estaremos com a nossa 8ª aula gravada também. E colabore conosco, manda as perguntas, manda os comentários, nos ajude a construir todo esse campo de raciocínio e de trabalho. Muito obrigado, até a próxima. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org